Bem-vindos ao Meta Saudável. Se você gosta de análises diretas sobre saúde e fitness, já deixa seu like e se inscreva no canal porque o tema de hoje é crucial. Por décadas, uma formulinha simples dominou o jeito como a gente mede saúde, o famoso índice de massa corporal. Mas e se essa métrica universal que está em tudo que é consultório e aplicativo estiver completamente errada? Pois é, vamos mergulhar fundo nisso agora. A gente vai desconstruir o IMC e mostrar como ele pode estar criando uma falsa sensação de segurança, colocando a saúde em risco mesmo quando os números parecem perfeitos. Vamos direto ao ponto. Usar o IMC como a nossa bússola principal de saúde é um erro grave. A ciência já avançou muito, e hoje a gente sabe que por trás da simplicidade dessa fórmula se esconde uma falha bem perigosa. A fórmula é elegante, né? É fácil de usar, peso dividido pela altura ao quadrado, e foi exatamente por isso que ela se tornou tão popular. É de baixo custo, super viável para fazer estudos em larga escala, mas, como a gente vai ver agora, essa simplicidade toda é exatamente o problema. E aqui está o ponto central da discussão. O IMC sofre do que a gente chama de cegueira composicional. O que é isso? Ele trata todo tipo de peso da mesma forma. Para essa fórmula, 1 quilo de músculo, que é um tecido superativo metabolicamente protetor, é a mesmíssima coisa que 1 quilo de gordura. Ele não só é cego para essa diferença, como ignora completamente o fator mais crítico de todos: onde essa gordura está localizada no corpo. E essa cegueira toda acaba criando dois paradoxos bem perigosos que levam a diagnósticos completamente equivocados: os chamados falsos gordos e, o que é mais preocupante ainda, os falsos magros. Vamos ver como isso funciona na prática. Olha só que loucura. De um lado, a gente tem pessoas com alta massa muscular, super saudáveis, sendo rotuladas como acima do peso ou até obesas. Do outro lado, pessoas com um peso considerado normal pelo IMC, mas que carregam um risco cardiometabólico altíssimo escondido por dentro. O caso do falso gordo é o mais óbvio, o mais fácil de ver. Pensa, por exemplo, em atletas de alta performance, tipo jogadores de rugby, lutadores ou quem pratica crossfit. Eles têm uma densidade muscular gigante, o que, claro, joga o peso total lá para cima. O IMC olha para isso e interpreta tudo como excesso de gordura, criando estigma e distorcendo completamente os dados de saúde. Agora se liga na prova disso. Um estudo super recente apresentado no Congresso Europeu de Obesidade, o ECO 2025, analisou mais de 600 atletas profissionais. E a discrepância é absurda. Usando o IMC tradicional, 27,5% deles foram classificados com sobrepeso ou obesidade. Mas aí, quando foram medir a gordura corporal de verdade com o DIEXA, que é o padrão ouro para isso, só 3,9% se encaixavam nessa categoria. É isso mesmo, 27,5%, mais de um quarto dos atletas de elite foram rotulados de forma errada. O peso extra deles não era gordura, era massa magra, o motor do desempenho físico, da saúde metabólica. Isso aqui ilustra perfeitamente a falha grotesca do IMC nesse cenário. Mas de longe, o engano mais perigoso do IMC é o do falso magro. O nome técnico para isso é obesidade de peso normal. São aquelas pessoas com IMC na faixa saudável, sabe? Entre 18,5 e 24,9, mas que acumulam níveis perigosíssimos de gordura visceral. As estimativas chegam a dizer que até 38% das pessoas com IMC saudável podem, na verdade, estar numa zona de altíssimo risco metabólico. Então, ok, se o peso total não é o problema, o que é? A resposta está na localização da gordura. O verdadeiro vilão para a nossa saúde metabólica não é a gordura que a gente vê no espelho, é a que a gente não vê, a gordura visceral. A gordura visceral não é um depósito de energia parado, não. Ela fica lá, escondida, no fundo do abdômen, abraçando o fígado, o pâncreas. Ela funciona como órgão endócrino superativo, liberando o tempo todo substâncias inflamatórias na corrente sanguínea. E o resultado disso? Resistência à insulina, inflamação crônica e um risco muito maior de doenças cardíacas e diabetes tipo 2. E como é que a gente identifica esse risco oculto? Olhando exames de sangue. Um falso magro geralmente vai apresentar insulina de jejum elevada, triglicerídeos acima de 150 e o colesterol bom, o HDL, perigosamente baixo. Esses são os verdadeiros sinais de alerta que a balança e o IMC simplesmente não conseguem ver. E para combater esse vilão invisível, não adianta usar método ultrapassado. É preciso uma estratégia inteligente. Falando em eficiência e resultados reais, eu acabei de liberar um material que muda completamente o jogo para quem sente que está estagnado. É o meu novo guia
o Código da Vitalidade 2026. Nele, eu explico o conceito da bioharmonia e como aplicar a dose mínima efetiva para ativar sua queima de gordura natural sem precisar de horas na academia. O fitness tradicional morreu, e esse e-book é o seu manual para essa nova evolução. O melhor de tudo, ele é 100% gratuito por tempo limitado. Para garantir sua cópia, é só acessar o link aqui na descrição ou apontar a câmera para o QR Code que está na tela agora. Baixe o seu e comece a aplicar o protocolo ainda hoje. Ok, se o IMC é uma ferramenta furada, qual é a alternativa? Felizmente, a ciência já nos deu uma solução muito mais inteligente, precisa e, o melhor de tudo, ainda mais simples: a relação cintura-estatura. A fórmula é ridiculamente simples. É só dividir a medida da sua cintura pela sua altura. As duas na mesma unidade, claro. A genialidade aqui é que essa métrica foca exatamente onde importa, no acúmulo de gordura central, a gordura visceral, que é o que realmente aumenta o risco de doenças. E os dados comprovam, sem sombra de dúvida, a superioridade dela. Meta-análises gigantes, com mais de 300 mil adultos, mostram que a relação cintura-estatura é muito, mas muito melhor que o IMC para prever diabetes, doenças do coração e hipertensão. A precisão estatística é outra história. E a melhor parte é que essa nova métrica vem com um número mágico, um ponto de corte que serve para quase todo mundo. E esse número é 0,5. Pense nele como o primeiro nível de alerta para risco metabólico, funcionando para homens, mulheres e a grande maioria das etnias. A mensagem de saúde pública com isso se torna incrivelmente simples e poderosa. Mantenha sua cintura com uma medida menor que a metade da sua altura. É uma regra fácil de lembrar, fácil de aplicar e que foca no que realmente interessa. E para deixar isso ainda mais prático, existe uma ferramenta que qualquer um pode usar em casa agora mesmo sem gastar um centavo. É o chamado teste do barbante. O processo é genial de tão simples. Primeiro, você corta um pedaço de barbante do mesmo tamanho da sua altura. Segundo passo, dobra esse barbante bem no meio. Terceiro, você envolve o barbante já dobrado ao redor da sua cintura, mais ou menos na altura do umbigo. Se as pontas não se encontrarem com folga, isso é um sinal visual imediato de que sua relação cintura-estatura é maior que 0,5 e que existe sim um excesso de gordura central ali. Como a própria criadora do teste, Margaret Ashwell, disse, é uma ferramenta que empodera as pessoas a monitorarem a própria saúde de forma precoce. Claro, isso não substitui um diagnóstico médico de jeito nenhum, mas serve como um poderoso sinal de alerta para buscar uma avaliação mais a fundo. A conclusão aqui é bem clara. Essa era de obsessão com o número na balança precisa acabar. O IMC é uma métrica ultrapassada que falha miseravelmente em capturar a complexidade da nossa saúde metabólica. Então, a pergunta que fica é: se o peso total não define a sua saúde, qual métrica você vai passar a acompanhar a partir de hoje? Obrigado por assistir ao Meta Saudável. Se essa análise te ajudou, não se esqueça de deixar o like e se inscrever para não perder a próxima. Até a próxima!